Infoclínica e Oncologia, módulo de prescrição de quimioterapia. Menu lateral, prescrição ambulatorial, quimioterapia. Abre a tela para prescrição. A primeira aba é a definição do tratamento, que ele pode ser dividido entre os tipos de adulto ou pediátrico. No protocolo, você pode buscar o protocolo pela sigla ou pela descrição usando os botões de interrogação. Se você souber direto a sigla, né, do protocolo, você digita, aperta o Tab e ele já vai trazer na tela o protocolo, o ciclo, a quantidade de ciclos definido no cadastro do protocolo, o intervalo entre os ciclos de D1 a D1, o início do tratamento e o fim provável que o sistema faz o cálculo. A linha de tratamento, a finalidade e o tipo, se ele vai ser feito localmente ou se vai ser feito somente a prescrição e a produção da quimioterapia externo ou para efeito de orçamento. Essa última opção, orçamento, ainda não está disponível. Aqui, no plano de convênio, você pode definir para qual convênio você vai realizar, vai ser cobrada essa quimioterapia, o médico solicitante e o centro de custo definidos no cadastro do usuário. O médico ele já vai trazer direto do login, né, do usuário médico. Grava, ele vai criar uma primeira linha aqui com tratamento 1, quantos ciclos vão ter esse tratamento, vai ter esse tratamento, o início, o fim, se é adulto ou pediátrico, aqui no caso A, de adulto, a sigla do protocolo e o nome do médico. Indo para a aba de programação, você tem que definir aqui qual que é o primeiro de inicia o tratamento, tá? A data da solicitação e o tipo, que ele pode ser ambulatorial, internado, externo sem peso ou altura. Quando escolhe a opção externo sem peso ou altura, a prescrição ela fica desobrigada de peso e altura para fazer a programação. No caso aqui eu vou escolher o tipo ambulatorial, vou definir o peso do paciente e a altura. E o sistema já faz o cálculo da superfície corpórea. No sistema, nós temos um configurador que você pode definir quais são os modelos, quais são os cálculos que você quer utilizar, né, os padrões que você quer utilizar no cálculo da superfície corpórea. Aí temos o Mostelier e o Du Bois. Aí, isso é pré-definido no configurador. Aqui qual será o acesso, né, dessa quimioterapia, por onde o paciente vai receber, a entidade e se precisar aqui alguma observação. Definido essas informações, acionar o botão programar, deseja programar esse tratamento, sim, tá? E aqui ele faz a programação do tratamento. Uma vez programado, você pode vir direto para a aba da prescrição e na aba da prescrição você já terá todos os itens programados conforme o cadastro do protocolo que foi definido. Então, alguns itens você tem o cálculo por superfície corpórea. Então, ele pega aqui qual é a dose, vê qual foi a superfície corpórea calculada e aqui ele te dá a dose total que o paciente vai receber no dia. Existem alguns recursos nessa prescrição. Aqui, por exemplo, vamos fazer um cadastro de mais um item qualquer. Vamos pegar, por exemplo, eu vou fazer na quimioterapia 5, tá? Vou pôr aqui, procurar uma carboplatina. Então você começa a digitar, a partir da terceira letra ele já abre a tela de pesquisa de medicamento, escolhe o item, pode dar Enter ou clicar no botão OK. Quando você seleciona o fármaco que você vai prescrever, você pode procurar tanto pelo nome comercial ou pelo nome genérico, e aí ele vai retornar na tela já com a via de administração
usual, que você pode vir aqui e mudar, se for o caso, tá? E a unidade de prescrição também usual. Aqui no caso da carboplatina, ele habilita, além desses campos, o AUC, que é que você pode vir e fazer o cálculo pelo AUC. Então, ele vai pedir qual que é a creatinina do paciente, tá? Em miligramas por decilitro, o AUC desejado, tá? E com esses dois parâmetros, ele vai usar essa fórmula aqui de cálculo, tá? E vai te mostrar aqui qual foi a dose calculada. Tá? Aqui embaixo você tem, se o peso, por exemplo, se o peso do paciente estiver muito acima do normal, se for um paciente obeso, e você quiser fazer o ajuste do peso, né, para prescrever em peso ideal, aí você pode fazer esse acerto aqui também. Tá? Aqui você dando OK, ele já retorna na tela com a dose calculada, tá? Então aqui, na verdade, eu vou escolher miligramas por dose, tá? E aqui ele já faz o ajuste. Você também tem um recurso aqui de dar desconto por toxicidade. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um desconto de 10% e ele já recalcula novamente a dose que o paciente fez. Na frequência, também você tem lá ajuste. Então, por exemplo, de 12 em 12, tá? Aí ele vai multiplicar a dose aqui por 2. Se você escolher aqui que seria, por exemplo, miligrama dose, tá? E escolher de 12 em 12, então o que ele vai fazer? Cada dose, ele vai pegar a dose total e dividir por 2. Então tem que prestar bastante atenção nessa unidade de prescrição, porque é em cima dessa unidade que ele vai fazer o cálculo da dose total. E aqui também você tem o recurso de prescrever por tantos dias. Então você marca a opção por, e aqui coloca por 10 dias, e ele de novo vai fazer o cálculo da dose total, né, que seria essa dose por dia, dividido por 2, porque é de 12 em 12, por 10 dias. Bom, aqui você também tem o recurso de escolher de horário ou se necessário, né? Embaixo, definir qual é o nome comercial que você quer que seja impresso, né, no relatório da prescrição de quimioterapia. Geralmente esse mesmo nome é o nome que vai sair lá no faturamento, né, para efeito de auditoria, por exemplo, de um plano de convênio. O nome que está sendo prescrito é o mesmo nome que está sendo cobrado, né, para não ter problema de glosa de conta. Aqui a definição de diluente, né, qual é o diluente que vai ser usado, o volume, ele já calcula a concentração, e observações de infusão ou observação geral. Bom, aqui eu vou cancelar esse item, tá? Para a gente ver os outros recursos. Aqui você tem, nesse botão, ações, né? Você tem definir padrão, né? Esse definir padrão, como que ele funciona? Você pode escolher um tratamento chamado livre, que é um tratamento que não tem programação nenhuma. E em cima desse tratamento livre, cadastrar uma prescrição completa, um ciclo completo para essa prescrição. E aí depois, no final da confecção desse ciclo, você define como padrão. Então o que ele vem? Ele vai pedir o nome do protocolo, o ciclo, né, que tipo que ele é, quimioterapia, o que for, ciclos prováveis, intervalo entre os ciclos, tá? E para quem trabalha com SUS, periodicidade, custo ciclo. E aí, uma vez feito isso e clicado no botão OK, ele vai definir aquela prescrição que partiu de um protocolo livre, né, um ciclo integral, com um novo protocolo. Então é uma maneira mais simplificada e mais prática de fazer um cadastro de protocolo sem ter que ir direto no cadastro do protocolo. No botão ações ainda, eu tenho aqui a opção copia para frente. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui somente um dia, né, e eu quero criar mais um dia. Então eu marco aqui, por exemplo, todos os itens
e vou falar que eu quero que seja criado um dia 8. Dou um OK, aí ele vai criar, né, um dia 8 idêntico ao dia 1, né, aqui no caso. Você tem também a opção de eliminar todo dia, né, então clicando nesse botão ele vai eliminar o dia que tiver marcado aqui, né, que tiver em azulzinho aqui no menu lateral, e depois embaixo você tem a opção de eliminar todo o ciclo, que aqui no caso só tem um ciclo, então ele vai eliminar somente esse ciclo. Mas aí se tivesse mais de um ciclo, teria uma outra linha nessa caixa, né, com o número do ciclo, aí você teria que selecionar, deixar ele setado em azulzinho, e aí clicar nesse botão ele eliminaria. Aí você também tem o botão programar agenda. O que ele faz? No cadastro do protocolo, tá, você tem lá a duração de cada dia de administração da quimioterapia, né, cada dia do protocolo. Aqui, se você quiser vir e definir manualmente, por exemplo, esse primeiro dia vai demorar 4 horas e o segundo dia, por exemplo, 6 horas para administrar, aí você dando OK, o que ele vai fazer? Ele vai ver quais são as salas do tipo, sala de agendamento do tipo quimioterapia, né, que tem programação, que tem disponibilidade de agendamento. E aí automaticamente ele vai fazer o agendamento desses 2 dias. Tá? Isso é um outro recurso que pode vir aqui a partir da programação. Bom, então eu cancelei. Aqui no caso, por exemplo, se for colocado uma dose e lá no cadastro de fármaco essa dose ela for superior à dose máxima lá cadastrado, esse botão aqui de supradosagem ele vai ficar marcado, né, destacado, dizendo que tem supradosagem e para um aviso, né, um alerta que ultrapassou a dose máxima recomendada. Bom, você tem também aqui o dia, né? No dia, por exemplo, o paciente não vai vir poder fazer a prescrição no dia 3/2. Então você quer mudar para o dia, por exemplo, 4. Tá? Quando você grava, ele fala, né, a data foi alterada, todos os dias seguintes serão alterados. Então passou do dia 4, né, do dia 3 para o 4, do dia 10 para o dia 11. Aqui também você pode mudar, por exemplo, o peso, o paciente teve alteração de peso, né, você pode alterar o peso e a altura, o sistema vai recalcular novamente a superfície corpórea e ajustar a dose, né, dos medicamentos que foram calculados ou por peso ou por superfície corpórea. Embaixo também você tem verificações que você pode aqui marcar e essas verificações sairão impressas no relatório da prescrição de quimioterapia. Então você pode pedir, por exemplo, para verificar hematúria a cada X horas, né? Aqui você pode pôr um aviso de atenção, né, aguardar resultado para iniciar quimioterapia, alguns parâmetros de exames aqui que tem que estar maior ou igual, senão não libera o paciente para fazer a quimioterapia. Então você tem esses recursos aqui também. E no próprio protocolo, você pode, além de programar os medicamentos, você também pode programar exames, né? E esses exames, uma vez que você programa o protocolo, o sistema faz automaticamente para essa data uma solicitação de exames, que nós vamos ver daqui a pouco como que ele faz essa automatização. Bom, feito a prescrição, aqui você tem o relatório, né, que você pode dividir em quebrar por antineoplásico e hidratação ou por tempos de quimioterapia, né, que os tempos são aqui definidos para cada item e lê-se o conceito de tempo, o que ele significa. Quando eu coloco todo mundo, por exemplo, aqui no caso eu tenho o cloreto de sódio, a ondansetron e a dexametasona no tempo pré-QT1.
Então isso significa que esses itens serão preparados em uma única bolsa e administrados juntos, né? A mesma coisa para esses dois aqui, a atropina e o cloreto de sódio, está no tempo para QT2. A QT1, então eu tenho lá irinotecano com a glicose 5% 500 ml. Então os dois serão preparados na mesma bolsa. E assim por diante os outros itens. Então esse conceito de tempo, ele gera essa separação. E aqui quando eu peço para separar por tempos, né, então eu vou lá escolher, por exemplo, dia selecionado, o relatório. Ele vai montar o relatório do dia 4/2, né, que seria o dia 1, e nesse relatório ele vai estar formado por tempo, né? Então esse tempo ele vem separadinho lá pelos nomes, né? Então pré-QT1, né, pré-QT2, o que vem nele. Então o que ele mostra nesse relatório? Os medicamentos, né, que aqui estão com nome comercial porque foi definido para sair com o nome comercial. A dose padrão é a dose que eu usei para fazer o cálculo, né? Então aqui, por exemplo, o Camptosar 180 mg por metro quadrado dose, tá? E aqui a dose calculada do dia, né? A via, a frequência e a observação de infusão para infundir em 90 minutos, tá? Esse mesmo aí pode ter outras páginas, né? Aqui no caso, essa mesma informação você pode ver em forma de etiqueta de bolsa, que seria o rótulo da quimioterapia. Então esse rótulo, ele vai montar um rótulo para cada tempo de quimioterapia, né? E aqui no caso você teria lá os dados do paciente, as doses, né? O volume calculado, já tem que estar pré-definido no cadastro do fármaco, né? A velocidade, a concentração de infusão, e aí que o sistema faz o cálculo do volume. Com esse código de barras é possível fazer a rastreabilidade dessa bolsa. Agora o sistema ele tem a conferência de bolsa que funcionaria mais ou menos assim: eu imprimo o rótulo, colo, né, na bolsa que o paciente, com a bolsa do preparado da quimioterapia que o paciente vai receber, feita a produção da quimioterapia, essa produção vai para um mapa de pacientes que têm quimioterapia para uma determinada data. O paciente ele recebe uma pulseira também com um código de barras que identifica, né, quem é o paciente. E no momento da instalação ou administração dessa quimioterapia, eu faço a leitura do código de barras da pulseira do paciente e da bolsa, né, da quimioterapia. Então aí o sistema vai olhar e ver se essa bolsa de quimioterapia é daquele paciente. Se estiver ok, ele faz uma conferência, né, automatizada, né, para no ocorrer troca de bolsa, né, de quimioterapia entre pacientes, né? Então essa é uma produção de quimioterapia que aí nós não vamos falar aqui nesse assunto. Bom, aqui no caso nós temos também aqui direto um acesso para o protocolo, e no protocolo vamos pegar de novo aquele protocolo. Então aquelas informações que quando eu pedi para programar está aqui no protocolo, né? No cadastro do protocolo eu posso fazer filtros para um determinado diagnóstico, que pode ser sistema ou estadio, né? Se o paciente estiver dentro daquele sistema, né, de estadiamento e dentro daquele estadio, esse protocolo ele fica disponível para aquele paciente. Se o paciente não tiver dentro dessa condição que eu coloquei, desse filtro, esse protocolo nem vai aparecer lá para ser selecionado para programar. Aqui em dias é onde eu configuro os dias, né, a duração de cada dia, tá? Na aba medicamentos é onde eu defino os medicamentos que o paciente vai receber com suas informações, e na aba solicitação de exames é onde eu defino aqui os exames que também serão programados, tá? Para dar uma olhadinha como fica a solicitação do exame, a gente vem aqui
muda um pouquinho a aba, ó, sobe aqui o cursorzinho, atendimento, solicitação de exames, para aquele mesmo paciente que nós tínhamos olhado anteriormente. Ele vai abrir a tela de solicitação de exames. Aqui estão mostrando aqui os exames solicitados. E aqui também existe um relatório que você pode imprimir, inclusive no formato da guia TIS de encaminhamento. Então, ele vai imprimir já a solicitação de exame no formato do TIS. Então, isso ajuda bastante, né, o médico na solicitação. Então aqui ele já sai com os códigos definidos, se for AMB, AMB, se for CBHPM, é CBHPM, a descrição dos exames e os dados da entidade, do paciente, a data de solicitação, tudo como conforme o padrão da TIS definido. Então esse seria um módulo de prescrição de quimioterapia, né, em formas gerais.